Essa é a segunda parte em uma série de 2 vídeos sobre o Plano Morgenthau. No primeiro, discuto um pouco sobre a natureza do plano e como ele seria implementado e as suas consequências. Nesse, vamos aprofundar um pouco sobre os acontecimentos na Alemanha entre 1945 e 1948 e por que o que aconteceu na prática não foi bem o que Morgenthau havia planejado. Então, sem mais delongas, vamos à segunda e última parte do Plano Morgenthau. Esse plano possuía algumas falhas bastante graves e bem fundamentais. Em seu texto, o plano dizia explicitamente que seu objetivo era a conversão da Alemanha em um território agrário e pastoril. Isso geraria um problema fundamental de caráter produtivo, dado que a Alemanha dependia pesadamente de importações de alimentos e possuía uma concentração demográfica altíssima. Em outras palavras, era necessário que houvesse um superávit de exportação de produtos industriais para que com esse dinheiro pudesse se importar alimentos. E se as próprias indústrias que produziam esses produtos fossem todas destruídas ou removidas, seria quase inevitável que os alemães passassem fome ou dependessem de rações oferecidas pelos aliados, que estavam cada vez menos inclinados a gastar bilhões de dólares ajudando o próprio país que destruiu a Europa inteira. Ou, nas palavras do ex-presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, em 1947, abre aspas, há uma ilusão de que a nova Alemanha formada após as anexações pode ser reduzida a um estado pastoril. Isso simplesmente não pode ser feito, a não ser que nós exterminemos ou removamos 25 milhões de pessoas dela. Fecha aspas. É claro que isso soou como música aos ouvidos do todo-poderoso ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, que usou como excelência os textos de Morgenthau para argumentar que os aliados buscavam nada menos do que a aniquilação da Alemanha, sua cultura e até mesmo da população. A revolta causada pela propaganda chegou ao ponto do General Marshall ter feito uma reclamação direta, apontando que esse plano valia como cerca de 30 divisões novas para os alemães. E relatórios da OSS comprovaram que os alemães de fato estavam muito mais tenazes e que a resistência tinha chegado a um nível de fanatismo em alguns pontos do fronte que chegava à loucura. É interessante notar que, depois da publicação do plano, também tivemos um número cada vez menor de rendições em massa de soldados alemães, uma vez que estes agora viam que o seu objetivo era lutar pela salvação do povo, não apenas de um regime podre. Mas não deixa de ser curioso notar como Goebbels utilizou exatamente o que os nazistas tinham em mente para os poloneses, tchecos, bálticos e povos da União Soviética, para poder gerar ódio e resistência da própria população. O que é bastante hipócrita, porque a gente percebe que gente como ele tinha bastante ciência do grau de crueldade e de quão malignas eram as políticas do Terceiro Reich. Mas voltamos ao plano Morgenthau. Além da crise alimentar, ele tinha outra falha fundamental, que era a necessidade crucial de uma nação industrializada e poderosa economicamente no centro da Europa para o garantimento de um continente próspero, o que na mente de muitas pessoas seria o principal entrave para a recuperação do continente. O que acontece é que, na realidade, em 1948, quando muitas das medidas do plano já haviam sido implementadas, sobretudo no que tange os trabalhos forçados e destruição sistemática da indústria pesada alemã, ficou bastante claro para as lideranças em Washington e Londres que a Europa jamais se recuperaria sem que a Alemanha voltasse a um estado de normalidade pré-guerra, pelo menos quando se falando da produção industrial. O brilhante general e futuro secretário do governo Harry Truman, George Marshall, já havia notado com clareza o fato de que uma estagnação ou crise econômica na Europa levaria quase inevitavelmente ao aumento da popularidade dos ideais comunistas. Em outras palavras, uma entidade na Europa Central forte e a paz eram as condições básicas para o desenvolvimento econômico do velho mundo. Além disso tudo, havia ainda um problema fundamental no plano Morgenthau, que era Joseph Stalin. A insistência de Stalin em anexar os territórios da Prússia Oriental, Silésia e parte da Pomerânia, a Polônia e a própria União Soviética, nesse caso como meio de restituir os poloneses com algo semelhante aos territórios anexados às repúblicas socialistas da Bielorrússia e Ucrânia no leste europeu, criou outro problema basilar para o plano Morgenthau. E isso acontece porque essas terras eram superavitárias na produção agrícola dentro da Alemanha. Ou seja, vendiam muito mais alimentos do que compravam. Como se retirar essas terras e empurrando o país à ruralização não fosse suficiente, os alemães foram sistematicamente expulsos ou simplesmente fugiram desses territórios. E essa população de refugiados chegava a quase cerca de 6 milhões de pessoas. É de se pensar que os alemães não ficariam muito felizes em ter que absorver mais 6 milhões de pessoas em um estado que não pudesse ser superavitário industrialmente. E se os territórios remanescentes eram incapazes de sequer suportar sua própria população, uma vez que
que esses precisavam do superávit dos territórios orientais, imagine como fariam com essa máscara gigantesca de despossuídos. O desastre estava no horizonte e era cada vez mais claro. É um pouco difícil de dizer se o plano Morgenthau jamais foi implementado de fato. Não tem muitas dúvidas de que a destruição sistemática da indústria pesada alemã aconteceu com bastante força, sobretudo nos 2 primeiros anos, e os trabalhos forçados, ainda mais dos prisioneiros de guerra, também foi uma realidade bastante clara. Mas também seria muito difícil que ele fosse aplicado conforme o livro, uma vez que, após o fim da Segunda Guerra Mundial no Ocidente, as visões de mundo e do futuro da Europa entre os dois grandes lados da aliança eram irreconciliáveis, como no caso da proposta da Confederação do Danúbio feita por Churchill e prontamente negada por Stalin. Apesar de algumas alianças e acordos, era visto que uma nova era estava para acontecer na Europa. A verdade é que já em 1946, o comandante da zona de ocupação americana, o general Lucius Clay, suspendeu as reparações da Baviera, seguindo pelos britânicos que ocupavam o noroeste da Alemanha, e chegaram até mesmo à fusão das duas áreas de forma política e econômica, no que foi chamado de Bisônia, um nome que não soa muito bem em português. No futuro também os franceses se juntariam e você teria a Trisônia. Na realidade, como se viu, não foi a parte ocidental, mas a central e oriental da Alemanha que não desenvolveram indústrias aos níveis pré-guerra. Seja aquela que ficou dentro da República Democrática da Alemanha, ou a Alemanha Oriental, seja aquelas anexadas à Polônia e à União Soviética, nesse caso como o enclave de Kaliningrado. Há ainda um último fator que não deve ser esquecido. Morgenthau e seus associados acreditavam que uma política de tratamento duro com os alemães era mais do que necessária para que eles não iniciassem uma terceira guerra mundial. Na realidade, foi um pouco diferente, como dito por Mark A. Stoller, abre aspas. A brutalidade da invasão do Exército Vermelho e os bombardeios estratégicos sobre as cidades alemãs ensinaram a esse povo que se eles não quisessem suas casas pegando fogo, não deveriam tentar colocar o mundo em chamas. Fecha aspas. Eu ainda adicionaria que os horrores do Holocausto e o fato dele ter sido contra um grupo extremamente poderoso na indústria cultural ajudou ainda mais a mentalidade de culpa e antimilitarismo alemães. Outro ponto importante de falarmos aqui é que Morgenthau não havia planejado exterminar os alemães ou deixá-los em um estado de penúria, como muita gente até hoje tenta propagar. Na realidade, a ideia era transformar as duas novas Alemanhas em países como a Dinamarca ou Países Baixos, com altos níveis de desenvolvimento humano, mas sem indústria pesadas. Além disso, os cientistas e técnicos alemães poderiam emigrar para outros países, o que a princípio pareceu muito atrativo para Winston Churchill. Olhando com um pouco de percepção do futuro, vemos que o plano Morgenthau teria sido catastrófico, uma vez que teria de reverter a economia de uma nação altamente avançada e industrializada em pelo menos 70 anos, voltando talvez até para antes da unificação. No entanto, nada disso aconteceu, e no lugar do Morgenthau, o plano Marshall é que foi aplicado. Mas esse é assunto para outro dia. Se você gostou ou odiou, clica aí no dislike ou no like. Se tiver sugestões ou críticas, não esquece de comentar e, como sempre, a bibliografia está aqui na descrição. Tchau!